Nesse período desse processo do impeachment, quantos vereadores compunham a Câmara, quantos eram de Brasilândia e quais os de João Pinheiro que apoiaram a sua pessoa? Nós éramos 15 vereadores, 4 de Brasilândia, era o doutor Porto, o Alemão, Prancha e eu. Quem ficou do meu lado, só o Alemão. Os outros, o doutor Porto e o Prancha, apoiaram o Manuel Neto, era contra, porque eles estavam sendo beneficiados por eles também, pelo prefeito. O prefeito conseguiu, em outras palavras, conseguiu dominar eles. Não sei de que forma, se comprando ou não, mas dominou. Mas nós tivemos lá vários vereadores, né, como o Carlos, o Jami, o Luizinho da Pinta, e outros que não me lembro, que já faz muito tempo, não estou lembrando o nome deles, se não me falha a memória, o professor Hércules, né, Joaquim Silveira, né, então esses vereadores sempre me deram apoio, e a comunidade também. Fui até carregado nos braços lá em João Pinheiro, carreatas, fazemos, foi uma manifestação. E graças a Deus, eu tenho o prazer de dizer que eu mudei a política de João Pinheiro também. Foi a primeira CPI tentada no município, né? Foi a primeira CPI porque os vereadores não tinham coragem. Eu, primeiro, fiz um juramento de honrar e defender a coisa pública. Quem era o presidente da Câmara? Em 94 era eu. Eu era o presidente da Câmara. O senhor, então, era presidente da Casa, da Câmara, e foi o senhor, então, que deu início a esse processo de impeachment. Foi eu. Baseado em fatos comprovados em documentos. Comprovados, documentais. Inclusive, nós formamos uma comissão, parece, se não me falha a memória, era o Carlos, Jami. E muitas dessas audiências, nós fomos em Belo Horizonte. O Manuel Neto tinha um apadrinhado, um vereador de Felizlândia, chamava Milton Messina. Inclusive nós fomos lá, a comissão ouvir ele. Tivemos que ir na fazenda desse Milton Messina, acompanhado de polícia, porque estava cheio de pessoas armadas na fazenda. Foi eu, o Alemão e o Jamir Andrade. E lá nós conseguimos ouvir ele, com a polícia de Felizlândia nos apoiando. E ouvimos eles. Existiam as empresas, me lembro como hoje, tudo era MWM. E nós íamos fazer a visita em loco em Belo Horizonte, chegava lá, era aqueles grotões, o endereço das empresas que eram as notas que estava tudo na prefeitura e que acredito que elas estão aí nos arquivos da prefeitura até hoje, que era uma empresa fantasma que só vendia nota para o município de João Pinheiro. E quando eu descobri essas notas, e logo eu instaurei a CPI. Fizemos denúncia no Ministério Público, só se nós naquela época tivéssemos um Ministério Público atuante como hoje, eu tenho certeza que nós teríamos caçado o prefeito Manuel Neto. O senhor tomou a decisão sozinho ou seu partido PMDB lhe apoiou? Não, eu não era do PMDB, eu era do PFL. Eu tomei, porque eu não tenho um compromisso com o partido político. O senhor era do mesmo partido do próprio prefeito? Do próprio prefeito, né? Porque eu fiz um compromisso e prestei juramento. A Constituição Federal, a lei orgânica do município e a lei do Estado, né? Então eu fiz um juramento de honrar e defender a coisa pública, né? Defender o povo do município de João Pinheiro. Então, mediante isso, eu não poderia ser omisso, né? Porque poderia ser meu pai, que estivesse lá, estivesse roubando, eu teria feito a mesma coisa com ele. Porque não é justo. A coisa pública tem que ser tratada com seriedade. O senhor teve o apoio do partido, já que ele era do partido? Não, eu tive apoio de outros partidos, de João Pinheiro, do PMDB, do PT, né, de outros partidos que me apoiaram, né? Quando eles descobriram que eu reuni, mostrei para eles a verdade, eles ficaram pasmados. Então aí eles chegaram junto, né? Me ajudando, orientando, assessoria jurídica, indo para Belo Horizonte, né, para que nós pudéssemos pegar. Entramos naquele Tribunal de Contas lá e fuçamos muita coisa lá, muitos documentos. Eu acredito que ainda está guardado nos anais da Câmara Municipal de João Pinheiro. Tem todos os processos e as notas estão lá provando o desvio dos recursos do município de João Pinheiro. O partido não tentou cassar sua candidatura, seu mandato? Eles tentaram ameaças, né, tentaram me subornar financeiramente, mas graças a Deus
não entrei na política por causa de dinheiro. Muito pelo contrário. Quando eu ingressei na política, eu tinha aqui uma área atrás do Lions Club, aqui no sentido bairro Porto, era 1 hectare. Se eu tivesse essa área hoje, esse terreno, ela valia R$1 milhão. E eu não tenho nada. Gastei tudo na política. Primeiro, para emancipar a Brasilândia. Segundo, para ajudar as pessoas. Eu não tenho dotes. Sou filho de família pobre, né? Estou mais de 30 anos na vida pública e não tenho nada. Faço minha declaração de renda todos os anos. Meu patrimônio nunca aumentou nada do que eu devo. Muito pelo contrário, diminuiu, né? Porque hoje, talvez, se eu não tivesse ingressado na política, eu estaria bem financeiramente. Mas não é por isso, dinheiro não é tudo na vida. Mas só que a maior riqueza que eu adquiri no decorrer desses anos, que já ajudou a salvar muitas vidas, amizade, né? O que eu tenho conseguido com amizade, muitas pessoas não conseguem com dinheiro. Então isso para mim é muito gratificante, o reconhecimento. E hoje eu tenho certeza que eu sou uma das pessoas mais conhecidas de Brasilândia no estado de Minas Gerais. Os vereadores que lhe apoiaram, tanto de João Pinheiro como Brasilândia, mas as populações das duas cidades, como é que estavam em relação ao assunto? Não, às vezes, aquelas pessoas que são apaixonadas, que têm aquela paixão pelo candidato, aquelas pessoas que realmente tinham o Manel Neto como pai, que tinham o Manel Neto como irmão, como um amigo, um companheiro, eles eram contra. Mas as pessoas que queriam mudança, que queriam ver as coisas acontecer, porque a pior coisa da política é você ver o município paralisado. Os recursos vêm e eles serem desviados. Faltava médico, faltava ambulância, faltava tudo para a população, né? Então, aquelas pessoas que estavam sofrendo, eles queriam que mudasse, né? Então, tive um apoio muito grande. Não posso deixar de ressaltar aqui o Moreirinha, o Ivan Vida, professor Ecos, a Beth, que foi vereadora, esposa do Ivan Vida. Nós nos reuníamos muito na casa deles, né? Eles que eram a minha sustentação e que estavam me dando apoio e que estavam me ajudando nas horas mais difíceis, que muitas vezes eu pensava, eu vou largar, vou abandonar isso, porque a pressão era demais. Então, eles que me davam suporte, me orientavam, às vezes, advogados, juristas, né, em Belo Horizonte, né, assessoria jurídica, porque João Pinheiro nós não tínhamos assessoria jurídica. Você vê, foi um fato tão triste que nós contratamos um advogado de Brasília para nos assessorar a essa CPI. O Manel Neto foi lá e comprou ele, e nós ficamos de pé e mão quebrada, né? Então foram situações muito difíceis. A Câmara funcionava muitas vezes na época lá, eu quero até aqui deixar registrado, na época o Tenente Campos, que era o comandante de polícia de João Pinheiro, que o Manel Neto e o Elmiro Nascimento tentou tirar ele de João Pinheiro, por causa de estar dando suporte lá na Câmara. Quando eu era o presidente da Câmara de João Pinheiro, quando precisava de policiamento para manter a ordem na Câmara, sempre o Tenente Campos estava lá com a polícia, lá dando apoio para segurança, para estabelecer a ordem daquela casa. Então, são pessoas que a gente ainda tem na memória, que foi um momento difícil, mas foi um momento... hoje, se me perguntar, Felão, você faria tudo outra vez? Eu faria tudo outra vez. Por quê? Porque após isso, João Pinheiro é outra cidade, os governantes são outros, né? Às vezes tem alguma administração que... boa, mas o que eu vejo João Pinheiro hoje, cada dia melhor. Uma cidade que cresceu, indústrias, empresas vindo, né, para João Pinheiro. Então João Pinheiro tornou outra cidade. João Pinheiro era uma cidade parada, é um marasmo. E após a eleição do Russo para cá, o Russo, Jami, Dr. Geraldinho, o Sérgio, o Carlos hoje, João Pinheiro mudou.